Amém, queridos? Como a pastora disse, hoje é noite de batismo. Então eu queria convidar aqueles que vão se batizar aí lá na porta da igreja, lá na porta de vidro, né? O seu familiar pode se despedir dessa pessoa aí, né? Porque uma nova criatura que está nascendo hoje. Quero convidar eles a irem lá. Pode deixar apagada, tá, Léo? Isso. Pode ser na porta de vidro, irmãos. Não é tão longe, não. É nessa aqui. Claro, eles vão entrar, né, gente? A gente vai fazer uma entrada especial para eles, né? Que eles merecem. Hoje é o dia deles. Nós temos cadeiras aqui reservadas para eles, né? Então eles vão sentar aqui, né? Os batizandos. O som tá pronto, o som? Muito bem. Então, gente, assim, ó, eles não sabem, tá, gente? Eles não sabem. Mas quando eles entrarem, eu queria convidar vocês a recebê-los com uma salva de palmas, tá? Mas não precisa levantar, porque se você levantar, já viu o jogo de futebol que a cada lance a pessoa levanta e você não consegue ver o jogo? É chato, né? Não levante. Quando eles entrarem, a gente vai aplaudir eles, tá bom? DJ, ação. Então que entrem os batizandos da noite! Hoje é dia de festa. Hoje é dia de nós celebrarmos esse momento tão importante. Estão conseguindo me ver direito aqui ou está muito escuro? Tá bom? Tá bom? Mídia, tá bom? Então tá beleza, vou ficar aqui assim mesmo. Como eu disse, hoje é um dia especial, não só para vocês, mas como todos nós da igreja, porque nós somos uma família em Cristo. E as pessoas que vão se batizar hoje, eles são como os nossos irmãos mais novos, pessoas que já têm caminhado há algum tempo, pessoas que já têm caminhado há mais tempo, e nesse momento eles decidiram publicamente, diante da família de Cristo, mostrar ao mundo que eles decidiram algo dentro do coração deles. E essa decisão, conforme a palavra de Deus, que é a Bíblia, nos leva a um momento como este, que é o momento do batismo. Talvez você tenha ouvido falar do batismo de várias formas diferentes. Talvez você acha que você foi batizado em algum lugar conforme a Bíblia falava, mas de repente quando você se deu por conta, você fala, poxa, por que eles se batizam, os crentes, né? Porque os crentes vão lá, se batizam no rio, se batizam nas águas, se batizam numa piscina, e coisa diferente. Por que eles fazem isso? E em algum momento da minha vida, e eu também fui assim, alguém me pegou bebezinho, não me pediu nada se eu queria, não me perguntou se eu entendia, e simplesmente jogou água na minha cabeça e disse que eu estou batizado. Fui batizado pela primeira vez assim. E como eu sempre ouvi meu pai falar, se você chegar diante de um bebê e perguntar assim, você aceita Jesus Cristo como o seu único Senhor, o seu único Salvador da sua vida? O que o bebê vai dizer? Ele não tem condições de discernir do que você está falando, muito menos dizer, Jesus, sim, é claro, Ele me criou, Ele me formou, eu, um pequenininho, um bebê de 1 mês, e agora eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Não, nós vamos ver o que a Bíblia fala. Jesus Cristo se batizou antes de sair ao mundo, antes da sua missão, quando ele tinha ali por 30 anos, ele se batizou. Por que ele se batizou com 30 anos? Porque essa é a idade que tem que se batizar? Não, ele estava se preparando, e ele fez isso para nos dar um exemplo do que nós devemos fazer. Então o batismo, gente, ele é um símbolo da nossa morte para o pecado e da ressurreição para uma nova vida, um novo nascimento.
Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele. Com ele quem? Jesus. Fomos, pois, com ele sepultados na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e ele cita o nome do batismo. O batismo, ele deve ser precedido de arrependimento. Quando a pessoa vai se batizar, tem que vir junto com ela esse sentimento de arrependimento, de confissão de pecados e de entrega total à vontade de Deus. As pessoas que estão se batizando, fizeram estudos bíblicos e têm entendimento de que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. Alguns a gente até confessa diante de alguns homens que nós confiamos, de pessoas, que nós confiamos, e temos que nos entregar à vontade de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. O batismo também é uma declaração pública de um compromisso já assumido com Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, eu já fiz tanta coisa errada da minha vida, não tem mais volta para mim. Se você encontrar Jesus e você falar: Jesus, entra no meu coração, eu quero me arrepender dos pecados, eu quero confessá-los para Ti, quero me entregar para Ti. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não importa qual seja a situação de um pecador, mesmo pregado em uma cruz ao lado do Salvador, se ele se arrepender dos seus pecados, ele confessar como o ladrão na cruz fez para Jesus, ele vai ser salvo. O ladrão na cruz, nos seus últimos momentos, fez isso, se arrependeu, confessou, entregou sua vida para Jesus. E o que aconteceu com ele? O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo há esperança para mim e para você. Em Cristo, diga para a pessoa do seu lado aí, em Cristo. Então o batismo nas águas, ele é um símbolo exterior que retrata a mudança que aconteceu dentro da pessoa. Assim como Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20, a Bíblia diz que com esse mesmo ato que vocês estão fazendo, vocês devem dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa deve ser a confissão de vida de vocês: Senhor, Tu morreste por mim, agora eu quero viver por você. E como eu sempre digo, meus queridos, se vocês caírem 1000 vezes, levantem 1000 vezes, porque em Cristo Jesus vocês são nova criatura. Quando o diabo ficar querendo que vocês fiquem no chão, você vai dizer: ei, não, Satanás, agora eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor está com a mão direita, estende a sua mão e diga: não temas, eu sou contigo. Quando você errar, você vai dizer: Senhor, me perdoa, eu não sou a velha criatura, eu sou uma nova criatura. Nem que você passe a tua vida inteira lutando contra os pecados para agradar a Deus, tentando melhorar dia a dia, dia após dia, para agradar a Ele. O próprio Jesus, Ele foi batizado. Se você vê lá no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, você vê que Jesus
no momento determinado, ele chega para se batizar. E tinha um cara que chamavam de louco, que estava lá no rio, batizando as pessoas com água. Qual era o nome deste cara? João o Batista, porque ele batizava as pessoas nas águas. E quando Jesus chega diante dele, eles eram primos. Olha que bênção, ei, que família, hein, Ale? Que família. Chega diante do seu primo, ele podia ter toda a intimidade com o primo. Jesus, chegou a tua hora. Não, humildemente, Jesus chega para se batizar, e aí João fala assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e tu quer que eu te batize? E Jesus disse: é chegada a hora, é assim mesmo, é desse jeito, tem que ser assim. Quando Jesus está fazendo isso, ele está pensando em quem? Em mim e você. Quando nós vamos estar lá em 2023 com a Bíblia na mão, ele vai saber que eu e você em Cristo vamos ser novas criaturas, e vamos chegar num momento onde nós vamos ter um ato público, onde nós vamos nos imergir nas águas, não nessas águas simplesmente naturais, mas nas águas sobrenaturais de Deus, que é isso que Ele quer que eu e você vivamos. Ele quer que a gente viva no sobrenatural, e no sobrenatural você precisa de uma chave para acessar, e a chave é 2 letrinhas: fé. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não crermos no que Deus fala aqui, nós não vamos conseguir agradá-lo. As pessoas deste mundo querem pegar a palavra e querem moldar para a vida delas, e viver do jeito delas, quando é o contrário. Eu e você temos que nos debruçar na palavra dia e noite. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E você vai lendo: não entendi, mas vou obedecer. E você vai lendo, e você vai se enchendo da palavra, se enchendo da palavra de Deus, porque a palavra dele não é a minha, não é a nossa, é a dele que nos liberta. E o Espírito Santo de Deus, conforme ele vai vendo o desejo no teu coração, ele mesmo vai revelar a verdade para você, e ele vai começar a te libertar, conforme você obedece ao que ele deixou escrito. Então, dos tempos bíblicos até os dias de hoje, lá na cultura judaica, existe um ritual que eles falam, que é um ritual de purificação. Ao longo dos anos algumas coisas vão mudando, mas existe um ritual de purificação. Diga assim, ritual de purificação. Então, gente, naquele tempo, todo homem, mulher, crianças, quando eles faziam algo errado, eles teriam que passar por águas, num lugar chamado mikveh. Diga mikveh, que é um lugar com água, onde eles vão até a cabeça com a água, né? Como se fosse um tanque batismal, para se purificar. Então, quando eles faziam algo de errado, eles iam para esse tanque, e eles iam ali de uma maneira para se purificar. Daí então, né, vem algumas leis que tinham naquela época, como comer alguma coisa imprópria não permitida na lei de Moisés. Poxa, se a pessoa comeu, você comeu isso aqui, você está impuro, você tem que ir lá no mikveh para você se batizar, para você passar pelas águas da purificação. Era um ritual que eles faziam para se purificar. Também todas as vezes que alguém tocava num morto, era considerado que a pessoa estava impura, ela tinha que ir para o mikveh para poder se purificar. Todas as vezes também que alguém ficava livre de alguma doença, considerada também impura, né? Eles tinham que ir lá no mikveh para se purificar, entre outras coisas que eles faziam. Daí então vem a palavra ali dos judeus para batizar. Batismo também tem um outro significado. Batismo também é imergir. Em hebraico a palavra batismo é matbil. Diga matbil. Matbil significa batismo, que é imergir nas águas. Yohanan at matbil significa João o imersor. De que João nós estamos falando? João Batista, do hebraico Yohanan at matbil. João o imersor, João Batista, que imergiu Jesus nas águas também. Ele tinha uma missão. Então o batismo, imergir dentro das águas, através de João Batista, oportunizava, dava uma oportunidade para as pessoas viverem uma imersão nas águas simplesmente? Não. Em Deus, porque é um ato público daquilo que já está decidido no coração de vocês. Então, quando vocês imergirem
nas águas, vocês vão estar imergindo em Deus. Estas águas não são santas. Santos são aqueles que lutam contra o pecado, que aceitaram Jesus e andam segundo essa palavra. Esses são santos. Então, quando estes santos entrarem nas águas, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo na vida de vocês, algo profundo, algo que você vai talvez ver lá embaixo, quando você estiver imerso nas águas. Águas tem um sentido de purificação, quando a gente quer lavar uma coisa, quando a gente quer lavar uma ferida, né? Quando você se queima, nós aprendemos aqui num curso, né, de primeiros socorros, quando você se queima, se machuca, água corrente, a água então assim no batismo também é purificação, também é como um nascimento, é como quando nós entramos debaixo da água, sabe? Tá aquela barulheira e você se imerge na água, sabe quando fica tudo abafado? Chega a dar uma paz, fica Quem já fez isso? Ficar embaixo da água e buscar paz, e ficar ali só trancando a respiração, só o mundo ao teu redor só e você emergir nas águas do batismo também significam isso. Quando você entra na presença de Deus mais fundo, e o barulho do mundo fica menor do que a paz que excede todo entendimento. Quando você está lá no fundo, é um lugar onde Deus também quer falar com você, porque a voz do mundo é abafada e os teus ouvidos estão atentos para a voz de Deus. Seria como anular os sons do mundo na tua vida, os sons do mundo na tua mente, e dar mais ouvidos para a voz de Deus. Isso também é um dos simbolismos do batismo. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando você descer as águas do batismo, você tem que entender também que você está decidindo ouvir mais a voz de Deus do que a voz do mundo. E a voz de Deus você vai ouvir aqui. Você vai ouvir através de pessoas que têm que falar desta palavra. Nenhuma pessoa que estiver falando para você fora desta palavra está falando da voz de Deus. Qualquer pessoa que vier falar com você tem que ter uma confirmação nessa palavra. Não pode ir contra isso, porque a voz de Deus está aqui. A palavra de Deus é esta. É a Bíblia Sagrada, é ela que nos liberta. E sagradas não são as folhas e as capas deste livro, mas sim o conteúdo. Porque o pior que você pode fazer com uma Bíblia não é tacar fogo nela, é você não lê-la. Tem muitas pessoas que deixam uma Bíblia aberta nos comércios, como se ela fosse um amuleto, mas isso não serve de nada, porque o amuleto seria o Espírito Santo dentro de você, seria Cristo dentro de você, mas para Ele estar dentro de você, você tem que dizer: Senhor, entra no meu coração, eu quero ser uma nova criatura em Ti. Então você vai se alimentar da palavra de Deus, para você se tornar forte, e o Senhor coloca uma família, pessoas para caminhar com vocês, para quê? Para que juntos a gente se alimente desta palavra que nos liberta, e possamos estar fortes em Cristo, ajudando uns aos outros, porque afinal de contas, o Senhor não nos colocou para caminhar sozinhos. Diga assim: Deus não me colocou para andar sozinho, Deus escolheu uma família para mim. Deus escolheu uma família de carne, mas também escolheu uma família da fé. Tem várias famílias da fé aqui em Tijucas, uma delas é a Verdade Igreja. Mas quantos irmãos nossos estão hoje em outras igrejas, compartilhando a palavra? Talvez estão se batizando também hoje, mas são nossos irmãos na fé, cada um do seu jeitinho, porém todos têm que andar dentro da mesma palavra, que é a palavra de Deus. Lá no comecinho da Bíblia também nós vemos um outro significado para batismo, que é alinhamento. Diga alinhamento. Gênesis 1:9 diz assim: Deus manda as águas se alinharem. Então Deus disse: juntem-se as águas e que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Então Deus
alinha as águas desde o princípio. Estamos falando de imersão, de águas, de batismo. Então a palavra alinhar do hebraico é kav. E desta palavra kav, olha só, vem a palavra mikveh. Vocês lembram que era aquele tanque batismal, aquele tanque de purificação, aquele tanque de batismo? Olha só, da mesma palavra que diz lá no começo da Bíblia, sobre Deus alinhar as águas, vem a origem da palavra de um tanque batismal, onde a gente tem a purificação dos pecados. Então o princípio aqui é que você se alinhe com os céus, alinhar o seu coração, a sua vida, a sua mente e os seus pensamentos com os céus. Isso também é batismo. Sabe, em Israel até hoje, uma das palavras para batismo é Kibel Shemen, que significa receber um nome. Você pensa que lá em Israel, o povo que Deus escolheu nesta terra, naquela época, agora ele tem algo especial para eles, mas ele também os colocou em ciúmes com outros povos. Graças a Deus, cá estamos nós, graças a Deus. Mas lá ainda, eles falam isso, esta é uma das palavras deles, Kibel Shemen, receber um nome. Então batismo também é receber um nome, receber uma identidade. Então, meus queridos batizandos, quando imergimos, entramos num novo universo, num novo mundo, nos alinhamos aos céus, recebemos um novo nome e uma nova identidade em Cristo. Nossa, quantas coisas tem esperando vocês ali, né? Mas aquilo ali é apenas um ato público do que vocês já escolheram. É um momento simbólico, mas Deus quer dar uma experiência para vocês aqui. E repito, Romanos 6,4: portanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E por último, Jesus Cristo, em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos falar juntos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mais uma vez, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você tem decidido seguir outro senhor, talvez você está ouvindo o senhor deste mundo, o conselho desse mundo, e a Bíblia fala para a gente não andar no conselho dos ímpios, mas neste conselho. Este é o manual da vida que Ele fez para nós. Então nós temos que decidir ouvir a voz de Jesus Cristo através da sua palavra. Ele disse: eu sou o bom pastor, Ele cuida da gente, Ele quer o nosso melhor, por isso nós temos que ouvi-lo. E como que nós podemos ouvi-lo? Através da Bíblia, também através das pessoas que falam da Bíblia, também através das pessoas que cantam a de dia e de noite, de dia e de noite, conversando, compartilhando, um aprendizado. Sabe quando você gosta muito de alguma coisa? Nós temos uma turma de futebol, e lá no nosso grupo, o pessoal manda muito vídeo de jogadas, como fazer isso, como fazer aquilo, sabe? Quando a pessoa se interessa em melhorar, em buscar algo, ela leva mais a sério, ela começa a observar, ela começa a estudar, não é verdade? Porque ela se aprofunda naquilo ali. Para muitos podem achar aquilo ali besteira, palhaçada, mas para quem se importa com aquilo, seja o que for, gente, há uma busca maior, há um interesse. Da mesma maneira tem que ser assim a minha vida e a tua com Deus. Nós devemos nos interessar em saber mais de Deus, em buscar mais a presença de Deus, e não ouvir mais a voz do mundo, mas ouvir a voz de Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite em família. Pois bem, chegou o momento tão esperado.
Um momento onde nossos batizandos que decidiram vir às águas vão ser batizados. E eu quero chamar aqui, cada um deles, um por um eu vou chamar, eles vão se batizar nas águas, depois eles não vão correndo para não cair, tá, gente? Vão devagarinho, vão lá no banheiro, se troquem, voltem para cá, para nós termos o nosso momento em família com a igreja, que é o momento da Santa Ceia, um momento também muito especial. Oh, glória a Deus. Eu quero chamar a primeira pessoa aqui, que vai ali se batizar, né? Depois, tá? Para eu não esquecer, nós temos um certificado de batismo para entregar para vocês. Tem pessoas dizendo, poxa, não ganhei certificado. Calma, nós vamos fazer um levantamento em breve, dos membros da igreja, e os membros